Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós iremos criar a nossa classe de domínio. Eu deixei no material de apoio um PDF com a imagem do padrão de desenvolvimento que nós vamos adotar no nosso projeto. É um projeto pequeno, porém nós vamos abordar boas práticas de engenharia de software, tais como desenvolvimento em camadas. E também vamos realizar o tratamento de exceções de forma personalizada. Então a estrutura do nosso projeto back-end, ela vai ser dessa forma aqui. Nós teremos uma aplicação cliente, que vai ser aquele front-end que nós vamos desenvolver, que vai consumir a nossa API. Então as requisições dessa nossa aplicação cliente, ela vai chegar aqui na nossa camada de controladores REST. Lá na nossa API, a camada de controladores REST é responsável por receber as requisições iniciais ali do nosso front-end. Essa camada de controladores REST, que serão os nossos recursos, ela se comunica com a camada de serviços. Essa camada de serviços, por sua vez, é onde se encontra a lógica de negócio, a lógica do nosso sistema, tá bem? Algumas validações, algumas lógicas nós vamos implementar nessa camada. Essa camada, por sua vez, se comunica com a camada de acesso a dados, que é a camada de repository. Nós vamos utilizar o JPA Repository, do Spring Data JPA. Então, essa camada ela é responsável por realizar a persistência das informações ali da nosso back-end, tá bem? Que as duas aqui se comunicam com a camada de domínio, que vai ser a camada onde nós vamos implementar as nossas classes. Ou seja, uma classe apenas, que nós vamos ter ali tudo, certo? Nós temos aqui embaixo, então, um modelo conceitual bem simples, do nosso to-do. E aqui nós temos uma instância desse nosso to-do com algumas informações que eu já coloquei aqui, certo? Então, é importante que vocês entendam essa questão aqui das requisições, onde a requisição chega, qual camada se comunica com qual camada aqui, para a gente conseguir desenvolver o nosso projeto. Enfim, vamos para a prática. Eu vou abrir aqui, então, o meu STS, já estou com o meu projeto rodando da aula anterior. Então aqui no Source Main Java, no pacote principal, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar a opção New e vou selecionar Class. Então nós vamos criar uma nova classe que eu vou chamar de To-Do. Essa classe ela vai ficar no pacote Domain. Então eu vou colocar aqui, depois do To-Do, ponto Domain. Então a nossa classe de domínio ela vai ficar no pacote Domain. Vamos clicar em Finish. Então ele cria aqui para a gente a classe. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a adicionar então as variáveis daquela nossa instância lá. Então aqui, se você vir no modelo conceitual, você vai ver que ele vai ter um ID, o título, a descrição, uma data para finalizar e se ele está finalizado ou não, que vai ser um tipo boolean, tá bem? Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos adicionar aqui private para informar que essa variável vai ser privada, por questão de boas práticas. Então a visibilidade dessas nossas variáveis vai ser privada. Então nós vamos ter aqui integer ID. O nosso ID vai ser do tipo integer. Nós vamos colocar aqui então private string, que vai ser o nosso título, o título do nosso to-do. Nós vamos ter aqui também um private string, que vai ser a descrição. Então vamos colocar aqui descrição sem o C cedilha, tá bem? Nós vamos precisar também de uma variável que vai indicar a data que nós precisamos finalizar esse to-do. Então eu vou criar aqui com a visibilidade privada também. Ela vai ser do tipo local date time. Então desse carinha aqui do java.time, nós vamos chamar aqui de data para finalizar, que é o nome que está lá no nosso modelo conceitual, data para finalizar. Ótimo, vamos pôr um ponto e vírgula aqui então. E nós vamos precisar de uma variável também que indica se esse to-do está finalizado ou não. Ou seja, ela vai ser um boolean, um verdadeiro ou falso. Então vamos colocar aqui visibilidade private, vai ser do tipo boolean, e nós vamos chamar de finalizado. Beleza, sempre que uma instância desse nosso to-do for criada, eu quero que ele já inicie esse finalizado como false, uma vez que quando você cria uma instância, ela não pode já estar finalizada. Então vamos colocar aqui false. Agora nós vamos adicionar o construtor da superclasse, que é aquele construtor sem os parâmetros. Então, como nós estamos utilizando aqui o nosso STS, uma IDE, a finalidade da IDE é facilitar o desenvolvimento do software, certo? Então, aqui nós podemos utilizar um comando, uma tecla de atalho, que é o Alt Shift S. Ele tem aqui algumas opções para você.
você pode selecionar aqui, Generate Constructor Using Fields, que é usando esses campos aqui, ou da superclasse. Primeira opção que nós vamos utilizar da superclasse, que é aquele construtor sem os parâmetros. Se você apertar o Ctrl D, ele elimina uma linha completa. Então vamos adicionar agora utilizando os parâmetros. Beleza, então a gente vai receber aqui o ID, o título, a descrição, uma data para finalizar e se está finalizado ou não. Beleza. Agora nós temos que adicionar aqueles métodos acessores e modificadores, que são os famosos getters e setters. E isso o IDE também já traz para a gente aqui uma funcionalidade. Então, Alt Shift S, Generate, né? Daí você pode colocar aqui getters and setters. Então nós queremos os getters e setters de todas as variáveis aqui. Beleza. E nós vamos colocar aqui também o hashcode equals. Então o Alt Shift S, nós podemos selecionar aqui hashcode and equals. Vamos desmarcar todos e deixar apenas o ID para a gente poder fazer a comparação de um objeto não pelo valor em memória, mas sim pelo valor daquele objeto mesmo. Então se você apertar Ctrl Shift F, ele organiza o código para você também, certo? E seguinte, algumas pessoas vão questionar por que eu não utilizei aqui o Lombok para a gente poder omitir todas essas informações. O que é o Lombok? O Lombok é uma configuração que a gente faz aqui no nosso IDE, adiciona lá a extensão dele aqui no nosso projeto e a gente consegue colocar algumas anotações aqui em cima, como hashcode and equals ou getters e setters, que omite todo esse código aqui para não ficar um código muito verboso. Porém, eu optei por deixar aqui visível mesmo todo esse código para facilitar para aquelas pessoas que não têm muita afinidade com programação orientada a objetos, tá bem? Então, pessoal, para esta aula é isso. A gente iria criar apenas a nossa classe de domínio, suas variáveis e os getters e setters com os construtores. Na próxima aula nós vamos adicionar algumas anotações aqui nessa nossa classe para a gente informar para o JPA que ela é uma entidade, etc e tal. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.